Tinha-me esquecido do autocolante. Estava a tentar pedir ali ao lado e ninguém me ouviu. Obrigado, João. E obrigado pela apresentação e pelo esforço nesta campanha. E no João Abreu e no Filipe Carrito deixar um cumprimento muito especial a toda a direção de campanha. Porque quando vimos tudo isto aqui montado, e eu já estive nesse papel, portanto sei bem o que custa, esquecemos todos aqueles que dão de si para que todos nós possamos tentar melhorar a vida das nossas comunidades e por isso ao Filipe Carrito, ao Zé Marques, ao Ricardo Dias, ao Ricardo Cândido e ao João Abreu deixar-lhes uma palavra de amizade e uma salva de palmas para eles, por favor. Obviamente que o primeiro cumprimento tem que ser para o Zé Maria Barroca. Já nos conhecemos há uns aninhos, eu era uma criança ao teu lado naquela altura, quando ainda andava na JST de bandeirinha no ar, e hoje sinto uma honra tremenda de poder estar aqui e estar ao teu lado. Teres voltado... Substituir na ANAF, também é verdade. É uma honra para mim poder estar aqui, que tenhas voltado outra vez a esta vida pública e a vida ativa. Sei bem o que custa à tua família, portanto deixar-te um abraço e de amizade e obviamente que estarei cá sempre ao teu lado quando precisares para esta campanha eleitoral. Obviamente no Zé Maria, e porque estamos em São Martinho do Bispo, não podia deixar aqui uma referência. É um amigo nosso que já não está entre nós, que é o Antonino. O Antonino foi um dos melhores presidentes junto a que esta cidade conheceu. E falar do Antonino, tenho que referir o Simão, porque o Simão deixa hoje, vai deixar em 12 de outubro, se Deus quiser, à Bertília, a União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, e deixa um legado tremendo para quem assume novamente e tenta assumir cargos de freguesia. E o Simão e o Antonino foram sempre duas grandes figuras do nosso concelho, que mais não fosse por alguma rivalidade que foram alimentando ao longo dos anos, e deixar uma palavra daqui ao Simão, e no Simão deixar uma palavra a todos os autarcas de freguesia que vão cessar as suas funções, o João Francisco, o Rui Soares e tantos outros. Uma palavra de agradecimento pelo vosso serviço e pelo vosso contributo a todos e ao Conselho. Obviamente que é um orgulho imenso estar aqui e falar à frente destes 17 colegas, alguns já presidentes junto, outros que ambicionam e que deram um bocadinho do seu tempo para poderem estar ao serviço das suas comunidades. Mas não posso também referir aqui, o João referiu aqui um pouco, a ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias, é uma associação apartidária, tem na sua composição forças políticas e independentes. Nós defendemos as freguesias todas por igual e por isso também deixar esta nota, porque é importante. Apesar de eu estar aqui e ser membro do Conselho Diretivo da ANAF, estou não só a representar aquilo que são as forças políticas, nomeadamente a minha, que é o Partido Social Democrata, mas também todos os outros que lutam diariamente para melhorar a vida das suas terras. Queria, obviamente, e foi por isso também me foi pedido, as freguesias são a primeira linha de apoio à comunidade. Eu hoje, quando vinha para cima e me ligaram, pediram para dizer umas palavras hoje, deixei 150 séniores em Alcobaça para poder estar aqui junto de vós. Esse passeio serviu simplesmente, e continuamos a fazê-lo, para alimentar aquilo que é a comunidade, alimentar aquilo que é o bem-estar dos nossos mais idosos. Da mesma forma que temos com os mais novos, da mesma forma que temos com os mais velhos. Mas ainda assim, esta proximidade é que difere aquilo que é ser autarca de freguesia. E aí, dizer-vos, meus amigos, a quem cá veio, porque eu em 2021, quando a Sara tomou esta decisão por mim e me decidi candidatar, hoje olho para trás e digo que se calhar foi um ato de loucura. Porque no estado em que estamos, perante aquilo que é o imediato de uma rede social e a crítica fácil de uma rede social, eu tenho que vos dizer muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Porque de outra forma não é fácil assumir isto. Não é fácil para nós, porque ouvimos, mas nós aceitamos este desafio, mas principalmente porque não é fácil para vocês que aí estão desse lado. Principalmente para as nossas equipas e para as nossas famílias. Porque são eles que numa primeira instância sofrem, numa primeira fase, sofrem com esta crítica, com este imediatismo. Ainda assim, dizer-vos que ser autarca de freguesia é provavelmente dos cargos mais fantásticos que pode existir. Nós temos aqui deputados, ex-deputados,
eurodeputadas, cumprimentar a nossa candidata à Assembleia Municipal, Lídia Pereira. Temos presidentes de Câmara que também padece isto. Às vezes ele próprio que também provoca um bocadinho para ter este imediatismo nas redes sociais, mas é o nosso presidente. Mas efetivamente ser autarca de freguesia é aquele que numa primeira instância toca na pessoa, resolve um problema, resolve no imediato e principalmente não deixa ninguém para trás. E esta é a parte principal, nunca deixar ninguém para trás. Muito obrigado. Amigos, depois destas palavras do nosso Luís Correia, que nos saudou a nós, fregueses e concidadãos, o esforço que tantos dão para nos resolver alguns problemas cotidianos que os temos, queremos ouvir todos, tenho a certeza agora e neste momento, as palavras daquele que tem dirigido os destinos da Câmara Municipal de Coimbra nos últimos 4 anos. Já anteriormente nos defendeu de uma má gestão da Câmara Municipal de Coimbra. E neste momento é candidato para fazer ainda mais, mas com todos juntos. Chamo ao palco José Manel Silva, candidato à Câmara Municipal de Coimbra e presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Está-se aqui muito melhor à sombra. Boa tarde a todas e a todos. Quero naturalmente começar por saudar os nossos candidatos a presidentes de junta e candidatas e aqueles que, sendo, se recandidatam. Só tenho um bocado de receio na União de Freguesias de Coimbra, porque o nosso candidato tem muito menos peso. Eu não sei se ele chega lá. Temos um candidato com menos peso. Vamos lá ver se ele se aguenta. De facto, é de saudar, como já foi dito, a disponibilidade das pessoas para se candidatarem a estes lugares de serviço público com uma exposição tremenda. Uma exposição à crítica, à maledicência, à mentira, à insinuação, às exigências, muitas delas legítimas, mas por vezes um pouco excessivas, e por isso eu quero também agradecer a estes líderes das 18 equipas, mas a todos os membros das suas equipas e naturalmente àqueles que também são candidatos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, por estarem disponíveis para esta missão de serviço público, em que ainda por cima, normalmente, não somos compreendidos, mas temos que nos tentar fazer compreender e, pelo contrário, nos colocam uma série de estigmas que são absolutamente injustos. Mas é o que é a democracia. E para responder aqui à provocação do Luís Correia, eu adoro uma boa provocação. Se nós ignorarmos as redes sociais, nós somos esmagados pelas redes sociais. E hoje temos de ter a consciência que as pessoas bebem mais informação nas redes sociais do que em qualquer outro órgão de informação. Talvez excetuando a televisão, mas a televisão raramente fala de Coimbra. Portanto, falando aqui ao nosso nível local e regional, as redes sociais são um importantíssimo meio de comunicação, a que nós temos de estar atentos e temos que estar sempre disponíveis para prestar as informações que legitimamente nos pedem. Claro que, por vezes, somos assoberbados por tanto pedido, ou por tanto comentário, ou por tanta pergunta, e não é possível responder a tudo. Mas é muito importante ir respondendo. E são muitas as pessoas que me dizem, ainda bem que responde e explica nas redes sociais, porque eu agora já percebi porque é que tomaram uma decisão ou porque é que aconteceu determinada coisa, porque na verdade as pessoas não sabem porque é que nós tomamos determinadas decisões, têm direito a saber, e nós não temos nenhum problema com a transparência. Aliás, se há algo de que nos podemos orgulhar,
é de termos esta relação de proximidade com as pessoas, sem filtros, sem barreiras, sem proteções, de levarmos as reuniões do Executivo a todas as freguesias, de transmitirmos em direto as reuniões do Executivo e que ficam online, e de termos trabalhado para que hoje Coimbra, ao contrário do que acontecia no passado, seja um dos mais transparentes concelhos do país em termos daquilo que é a atividade da Câmara. Hoje, Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra, é premiada pela sua transparência. É o município mais transparente da Cimregião de Coimbra e é um dos municípios mais transparentes do país. E por isso fomos premiados. E é curioso sermos acusados de falta de transparência por quem não a tinha no passado e estava vergonhosamente classificado no índice de transparência municipal então utilizado. Por isso esta capacidade de diálogo direto, porque tudo o que nós fazemos tem uma explicação, tem uma justificação, não vou dizer que tudo esteja correto, mas quando nós fazemos é justificadamente e não temos nenhum problema em debater essas fundamentações. Por isso, sim, as redes sociais são muito importantes e eu desafio-vos a ajudarem-nos neste combate das redes sociais, que é absolutamente vital nos dias de hoje. As redes sociais são a principal fonte de desinformação e de mentira que atualmente existe, que se multiplica com uma rapidez extraordinária, e nós vemos quase todos os dias o recurso à mentira, à demagogia, à insinuação, à construção falsa. Se nós não combatermos essas situações nas redes sociais, vamos sussurrar perante a maré destas opiniões nas redes sociais. É um combate diário para que eu vos convoque e peço a ajuda de todos, porque é de facto muito importante. Nós pautamos a nossa candidatura da coligação, hoje alargada, e isso é de saudar, porque quer dizer que há mais forças políticas unidas pela vontade de desenvolver Coimbra. Pautamos por um lema. O lema era transformar Coimbra num polo de cultura e desenvolvimento. E cumprimos. E fizemos-lo. Hoje, a atividade cultural de Coimbra é extraordinária, é tão extraordinária que vamos ter a Manifesta 2028 em Coimbra. Mas hoje o desenvolvimento de Coimbra é tão acelerado que nós certamente, neste momento, já temos a maior população de sempre residente no concelho de Coimbra, depois de um declínio contínuo entre 2001 e 2021, em Coimbra teve sempre a perder população, enquanto outros concelhos cresciam. E cresciam porquê? Por força das políticas desenvolvidas pelas respectivas câmaras municipais. E é bom não esquecermos que nos 8 anos que nos precederam, Coimbra perdeu quase 800 residentes. Vamos dizer, não é muito, em 8 anos perder 100 residentes por ano é o sinal do declínio. Mas nesse mesmo período, Braga ganhou 12.000 residentes. O que quer dizer que as pessoas optaram por Braga em vez de Coimbra, porque Coimbra estava decadente e Braga estava em desenvolvimento. E hoje a população de Coimbra cresce naturalmente por força da imigração, que é bem-vinda porque é essencial ao país, mas também pelo regresso de muitos jovens a Coimbra que tinham sido obrigados a ir trabalhar para outros concelhos. E hoje nós sabemos das multinacionais que se instalaram já no concelho de Coimbra, que muitos dos jovens que já trabalhavam nessas multinacionais, estes que se fixaram cá, eram jovens de Coimbra que tinham saído e optaram por regressar. Portanto, nós estamos a permitir que os nossos jovens regressem a Coimbra e estamos a proporcionar novas oportunidades para aqueles que querem ficar em Coimbra poderem fazê-lo, se for essa a sua opção. E continuamos a atrair empresas e continuamos a reunir e continuamos a desenvolver espaços para que se possam instalar mais empresas. Este
é o caminho do desenvolvimento. Cumprimos o nosso lema. Apresentámos 112 medidas, com o número 112, algumas eram agregadas, naturalmente, o número 112 para transmitir esta ideia de emergência, porque Coimbra estava sob uma situação de emergência. E estava. Por isso, estava a perder população. E a verdade é que, ao contrário, e nós publicamos, nós mostramos aquilo que fazemos, ao contrário do que dizem alguns ou algumas, mentindo, que só cumprimos 20% do nosso programa, não. Cumprimos e estamos a cumprir 90%, 89,3% do nosso programa. Das 112 medidas, só houve 12 em que ainda não tocamos, e que algumas delas precisam naturalmente ser adaptadas à nova realidade do Conselho para poderem ser implementadas de outra forma. E por isso temos o nosso programa em vigor, também ao contrário que alguns dizem que a coligação Juntos Somos Coimbra não tem programa. Nós temos programa. Nós, honestamente, apresentámos um programa para 8 anos, porque sabemos que não se transforma uma cidade decadente em apenas 4 anos. Uma coisa é certa, e é isso que nós também temos de transmitir às pessoas: ninguém resolve os problemas todos de um concelho decadente em 4 anos. Ao contrário do que algumas candidaturas parecem querer transmitir, ninguém vai resolver os problemas todos de Coimbra nos próximos 4 anos. Não é possível. O que é absolutamente essencial é mantermos esta estratégia, este caminho de crescimento, de desenvolvimento, de atração de empresas, de criação de emprego, que depois gera a receita suficiente para nós investirmos e continuarmos a investir no Concelho. Temos aí umas candidaturas que são muito capazes de fazer diagnósticos. Todos nós somos capazes de fazer diagnósticos. O problema são as terapêuticas. Não apresentam as terapêuticas. Porque apontarmos o que falta fazer, todos nós sabemos fazê-lo. Basta caminhar como nós caminhamos pela cidade e vemos o que ainda está por ser feito. Mas esse algo, muita coisa que está ainda por fazer, só pode ser feita com mais receita. E a receita só vem com mais desenvolvimento. Não há milagres. E por isso a nossa primeira preocupação foi gerar desenvolvimento e crescimento para termos mais receita, para podermos resolver os problemas. Nas freguesias, nós trabalhamos em conjunto com todas as freguesias, sem olhar a critérios políticos, ao contrário do passado. E não tínhamos dúvidas, porque são as mesmas pessoas, são as mesmas mentalidades. Se voltarmos ao passado, o passado regressará inexoravelmente. E nós temos como alternativa à coligação Juntos Somos Coimbra, que é uma coligação de progresso e desenvolvimento, temos pessoas nessa coligação que querem parar a progressão do Metrobus se cortar uma árvore, ainda que se plantem 3. Portanto, nós temos na coligação que concorre com alegadas possibilidades, eu não acredito, mas de vencer as eleições, temos pessoas que querem parar o Metrobus. Temos uma coligação absolutamente contraditória. Agora as pessoas já veem o que é o Metrobus. Já veem o impacto na mobilidade e na modernidade da cidade de termos o Metrobus em funcionamento. E já conseguem imaginar o que será quando o Metrobus estiver a ligar a Coimbra Bay e estiver a ligar aos hospitais. Já conseguem imaginar o futuro de Coimbra, que está ali ao virar da esquina, ao virar de mais cerca de 1 ano e meio de obras. Mas já na coligação que contra nós concorre, quem queira parar o Metrobus, se cortar uma árvore. Temos de ter essa consciência. E a candidata não fala sobre isso. Nós queremos continuar a acelerar as obras do Metrobus. Quando ninguém acreditava que o Metrobus estivesse a funcionar em 4 anos, ele está a funcionar. Mas mais, estão feitas todas as obras subterrâneas no seu percurso
que esse foi o verdadeiro desafio, foi a verdadeira complexidade, a verdadeira dificuldade. Mas no trajeto estão feitas. Coimbra está mais moderna e preparada para o futuro, nas estruturas subterrâneas, onde ainda tínhamos águas pluviais a misturarem-se com águas residuais e imensas fugas e condutas quase em colapso. Temos uma nova cidade subterrânea e temos uma nova cidade à superfície. E isso foi muito trabalho para que chegássemos ao dia 2. Todos nos pediam para adiarmos as obras. Nós aceleramos as obras, porque Coimbra não se podia continuar a atrasar. Coimbra tem que progredir. Coimbra tem que se desenvolver. E não é com atrasos, com mais atrasos que o consegue. Mas passando aqui para as freguesias, nós recuperamos os atrasos de todas as obras das freguesias. Recuperamos os atrasos das obras. Havia imensas obras atrasadas. Por várias razões, mas essencialmente por duas. Havia por razões políticas também, mas por duas. Porque a Câmara não era capaz de desenvolver os projetos porque não estava devidamente organizada nem devidamente liderada para o conseguir, e porque a Câmara não tinha dinheiro para fazer as obras. É preciso sermos frontais na análise dos problemas. Nós herdamos as freguesias, muitas delas, não todas, porque havia umas preferidas, tinham as obras muitíssimo atrasadas, porque a Câmara não desenvolvia os projetos e não tinha capacidade de as financiar. Recuperámos todas as obras em atraso. Aumentámos o financiamento para as freguesias. Fizemos obras de iniciativa da Câmara em quase todas as freguesias periféricas, quando falo em freguesias rurais. Aumentámos o financiamento para as freguesias de 8,9 milhões para 18,4 milhões. E isso representou um grande esforço da nossa parte para conseguirmos, numa Câmara que não tinha receita, aumentar esse financiamento. Mas, quando falamos de obras, parece que a gestão de um município se resume a obras, se resume ao betão. Não, o betão não é o mais importante na gestão do município. Não é o betão e não é o alcatrão, ou betuminoso, como se chama tecnicamente. Não é nem o betão nem o alcatrão. São as pessoas. É a aposta nas pessoas. É o desenvolvimento pessoal. É não deixarmos ninguém para trás. É pegarmos naquilo que está mais ligado àquilo que nós somos e projetá-lo para o futuro. E por isso, se eu tivesse que escolher alguns projetos mais importantes para a cidade, sim, escolheria naturalmente o Metrobus, como é óbvio, não é? Porque é uma transformação, eu diria que é das maiores transformações na cidade, desde Marnock e Sousa ou desde a construção da Alta da Universidade. É uma transformação profunda, que há 3 décadas vinha a ser prometida, mas que fomos nós que colocámos no terreno a funcionar. É preciso que... E a IP diz que se não fosse o atual Executivo, as obras ainda nem 1/3 iriam. Porque o atual Executivo colaborou a todos os níveis com a IP e com os outros donos de obra para as obras poderem acelerar. Mas, sim, essa é uma obra importantíssima. Mas escolhi o projeto Tumo. O projeto Tumo, que está a formar os nossos jovens numa nova forma e mentalidade de aprender. É um projeto extraordinário. O primeiro centro Tumo da Península Ibérica foi instalado em Coimbra, porque nós colaboramos e pomos 1 milhão de euros de 4 em 4 anos nesse projeto. Se tivesse que escolher um outro projeto daqueles que fazem a diferença, e pensando agora nas freguesias, eu escolhia o Prémio Europa Nostra para a tecelagem de Almalaguês. A tecelagem de Almalaguês é um dos nossos artesanatos mais importantes do Conselho. É hoje reconhecida em termos europeus e mundiais
como uma obra-prima de arte, de cultura, de património. Porquê? Porque nós apresentámos essa candidatura. Não é de Betão, mas é a mais valiosa obra para o Conselho, para a freguesia de Almalaguesa e para o Conselho de Coimbra nesta área, é sem dúvida o Prémio Europa Nostra para a tecelagem de Almalaguês. Portanto, quando falamos de governação, não podemos falar só de Betão, muito menos só de Alcatrão. Há muito mais. As pessoas estão acima disso e o nosso património está acima disso. Nós precisamos de novas equipas em algumas freguesias para nos ajudarem a reformar e a conduzir o Conselho. Mas queria também salientar um pormenor. Nós temos 6 mulheres candidatas. Não tenho dúvida nenhuma que vamos ter, ao contrário que até aqui acontecia, vamos ter mulheres como presidentes de junta no próximo mandato. E isso vai ajudar a fazer a diferença no Conselho. Faltam mulheres como presidentes de junta no Conselho de Coimbra. Obrigado às nossas mulheres candidatas. E não me vou alongar mais, naturalmente. Quero só agradecer a todas e a todos vós a vossa disponibilidade para estarem aqui, a vossa disponibilidade para fazerem parte das equipas, a vossa disponibilidade para desinteressadamente serem motores do desenvolvimento cultural, social, económico, empresarial, turístico, urbanístico do Conselho de Coimbra. E talvez eu fizesse uma outra referência a uma obra que ainda não é de Betão, espero que seja no futuro, mas que é uma obra de transformação. Tem a ver exatamente com aquilo a que mais demos atenção neste mandato, ao planeamento urbanístico, ao grande, extraordinário plano de pormenor da zona da futura Estação Central Intermodal de Coimbra. É uma nova cidade que vai nascer em Coimbra. É um novo polo de desenvolvimento que vai nascer em Coimbra, com planeamento. Todos nós nos lembramos o que era o urbanismo em Coimbra. Nascia um cogumelo aqui, um cogumelo ali, um cogumelo acolá, completamente desarticulados, de um conceito de desenvolvimento coerente do urbanismo e da qualidade de vida e do conceito de cidade de 15 minutos. Agora estamos a trabalhá-lo. O impacto não é imediato. A unidade de execução da Sol 1 não se vê ainda. Vai-se ver no futuro próximo. A unidade de execução da Quinta das Sete Fontes não se vê ainda, mas vai-se ver no futuro próximo. A futura unidade de execução da Arregaça, para termos um desenvolvimento urbanístico coerente, mas quando tivermos toda a zona ribeirinha requalificada pela obra do Metrobus e pelo planeamento urbanístico que foi feito, nós estamos a construir uma nova cidade. E estas decisões, que não têm impacto imediato, vão marcar o futuro, vão marcar a nova Coimbra do futuro, de que todos nos vamos orgulhar ainda mais. Por isso, o nosso trabalho não é só o botão imediato, é o planeamento do futuro de Coimbra e é todos contribuirmos para construirmos uma nova comunidade, uma nova cidade, um novo concelho constituído pelo somatório das suas 18 freguesias, uniões de freguesias, com planeamento, com urbanidade, com coerência e com qualidade de vida. Invertemos um caminho de decadência, estamos num ciclo de crescimento e desenvolvimento, mas 4 anos é um período demasiado curto para concretizar toda esta obra tangível e intangível. E é por isso que apresentámos um programa para 8 anos e é por isso que queremos continuar convosco, com a vossa ajuda, mais 4 anos a desenvolver Coimbra, porque garanto-vos, o próximo mandato, com todo o trabalho de preparação que já foi feito, vai ser absolutamente extraordinário se este caminho não for interrompido. E quem quer voltar à Câmara Municipal é quem está ligado à decadência recente do Concelho de Coimbra.
Obrigado a todos e a todas vós. Viva Coimbra, vivam as suas 18 freguesias e uniões de freguesias e vamos ao trabalho. Pode ser